Hoje a gente vai começar uma nova carta, a carta de Colossenses, e essa carta também foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo estava na prisão, você já sabe disso, né? Aguardando o julgamento, porque Paulo estava preso por pregar o evangelho, e no capítulo final de Atos, né, ele pede, no capítulo 27, no capítulo 26, no capítulo 28, ele pede para ser julgado pela corte romana, porque ele era cidadão romano. E dentro do seu estágio de prisão, do seu momento prisional, Paulo, né, não ficou calado. Ele escreveu várias cartas, uma delas é Colossenses, né? A gente já falou da anterior, Filipenses também foi escrita no momento de prisão. E Paulo começa através dessa carta. Tem 4 capítulos, né? Você já sabe que essa forma de capítulo que a gente tem hoje na nossa Bíblia disponível é para que a gente possa ter uma facilidade maior de compreender os assuntos, mas era uma carta mesmo, redigida, né? Não havia capítulos, não havia versículos, e os assuntos eram tratados nessa carta de acordo com a necessidade de cada igreja. A igreja de Colossos, né, ela estava situada numa região de Éfeso, né? Então, uma igreja que provavelmente foi criada por um membro do corpo de Cristo, né? O irmão Epáfras, né? Deus, através da unção do Espírito Santo, esse irmão provavelmente começou a pregar a palavra de Deus, criou lá na sua casa uma célula, né? Não havia esses templos que a gente conhece hoje, né? A igreja se reunia em casas, né? Por isso que a gente está voltando ao princípio, ao padrão, né, de levar de novo a igreja para dentro das casas. Por isso que a gente nesse ano está implantando o PG na nossa denominação, para que você entenda que na convivência, no relacionamento mais íntimo, né, as coisas vão crescendo e sendo abençoada por Deus. E aí a gente vai usar o templo como forma congregacional, como temos usado até hoje, para a gente se reunir. Mas você vai ter, né, uma intimidade maior, um relacionamento maior, através das casas que estão sendo liberadas. Eu louvo a Deus, nós já estamos com aproximadamente 20 casas disponíveis, né? Depois a gente vai estar mapeando elas e mostrando. Você vai poder estar lá, você vai poder levar um convidado. Às vezes você não consegue trazer ninguém para a igreja, né? As pessoas são resistentes. Falou igreja, né? Já tem às vezes alguma resistência, mas se você convidar a pessoa para ir na sua casa, tomar um lanche, ouvir um bate-papo, né, um relacionamento saudável com pessoas, você vai ter mais facilidade de levar o seu amigo, a sua amiga, nesse polo, né, que a gente está chamando de PG, o pequeno grupo. Então a igreja cristã, a igreja de Cristo começou assim em casas, né? E provavelmente lá o Epáfras começou a falar, as coisas começaram a fluir, as pessoas começaram a aceitar Jesus, e isso, né, fez com que essa igreja crescesse. Foi necessário então essa carta. Provavelmente, segundo os estudiosos, foi no ano 60 depois de Cristo, né? Essa carta foi escrita para que pudesse tratar de um assunto fundamental. Havia uma heresia sendo implantada. Pastor, mas já não tinha os judaizantes? Pois é, né? Heresia é tudo que tenta tirar a gente do erro, do caminho. Então a gente vai sempre ser conduzido ao erro, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque toda heresia ela é sutil, né? E a gente precisa ter o Espírito Santo, o espírito de discernimento, para a gente estar atento com as coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. A igreja do Senhor Jesus, ela tem a palavra de Deus como a base do cristianismo. A gente crê nas doutrinas, creio na igreja do Senhor Jesus, creio no Pai, no Filho, no Espírito Santo,
creio no Espírito Santo que habita dentro de nós. Então são princípios estabelecidos pela igreja, pelo Senhor Jesus, que é o fundador da igreja, e a gente precisa estar ciente desse modelo para não se desvirtuar e ser induzido por uma mentira, uma mentira com capa de verdade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E Paulo, ele é justamente esse homem usado por Deus para blindar a igreja com verdades, com a palavra sólida, com uma teologia sólida, para que a igreja não se desvirtuasse. E a igreja de Colossenses estava enfrentando, então, um novo adversário. Se você for comparar, a epístola de Colossenses, ela parece a irmã gêmea da epístola aos Efésios, então tem muita similaridade, os assuntos, a forma de Paulo tratar, a maneira de Paulo chamar a responsabilidade da igreja para a sua vida, para o seu comportamento em Cristo. Mas essa igreja está agora tendo um novo problema. E nessa nossa primeira abordagem dessa carta, a gente quer passar isso para você como informação. O que motivou o apóstolo Paulo a escrever esta carta foi o fato de uma nova falsa doutrina. Então você e eu precisamos estar sempre atentos, à doutrina. O que é doutrina? Doutrina são princípios, a gente chama muito de princípios aqui na Nova Vida, estabelecidos por Cristo. A doutrina do Espírito Santo, a doutrina da salvação, a doutrina do batismo, a doutrina da Santa Ceia, doutrina fala de ensino, a doutrina das últimas coisas. Então a Bíblia, ela estabeleceu, se você for ler a Bíblia desde o princípio, você vê que Deus começa com um princípio e tem uma finalização. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. E a finalização da Bíblia, nos leva à eternidade. Você e eu estaremos eternamente reinando com Jesus Cristo, com um corpo glorificado, com um corpo semelhante ao de Cristo, vivendo eternamente com Ele. Por isso que o apóstolo João finaliza lá no capítulo 21, 22, e fala em Apocalipse, do novo céu, da nova terra, aonde essa terra que nós habitamos, ela receberá uma transformação sobre ela, e aí, a partir dessa novo céu e nova terra, nós viveremos com Cristo e viveremos eternamente. O inferno será julgado, o príncipe das trevas será sentenciado definitivamente, todo o sistema espiritual das trevas será lançado no lago de fogo, o lago de fogo que queimará eternamente. Então Deus já estabeleceu todo o princípio, meio e fim das coisas. O que é importante para você e eu sabermos é que nós, como igreja, a gente já tem o nosso destino certo. Nós já estaremos com o Senhor reinando eternamente. Você e eu não precisamos ficar preocupados com nada disso. A nossa vitória já foi conquistada pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, e já estamos reinando em vida com Ele eternamente. O que você e eu precisamos fazer é permanecer. Hoje eu estava pela manhã chorando com o pastor Joel e a sua família, porque a sua sogra de 80 e poucos anos permaneceu até o fim e partiu para o Senhor. Agora está dormindo, como diz 1 de Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, aguardando a volta de Jesus.
né? Mas nós que estamos vivos, né, a Bíblia declara: e aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Então, o que você e eu precisamos fazer depois, né, de termos recebido Jesus como Senhor e Salvador, é permanecer até o fim. Vem lutas, vem conflitos, vem problemas, vem dificuldades, vem tudo, mas a gente sabe qual é o nosso destino, a gente sabe para onde nós vamos, a gente sabe quem é o nosso governador, né, aquele que nos governa, a gente sabe de tudo. Então a gente permanece até o fim, né? E a Bíblia diz que aquele que permanece até o fim, esse alcançará a salvação. Então o que você e eu precisamos fazer é isso. E a igreja de Colossos, né, também, né, Paulo tinha essa preocupação para eles permanecerem. Por quê? Porque uma falsa doutrina estava na moda. E a gente precisa ficar atento, né? Você lembra da doutrina que apareceu, de um andarilho aí que apareceu no meio evangélico, orando para que as pessoas tivessem dente de ouro? Alguém viu isso? Lembra disso? Pois é. Se você não lembra, aconteceu isso há alguns anos atrás. A doutrina do cai-cai. Cara, soprava um bocado de gente, caía, né? Coisas que não estão na Bíblia. E aí você provavelmente, se você não viu porque são ondas. E ondas falsas. Então elas aparecem e elas acabam. O G12, alguém já ouviu falar nessa sigla? G12, pastor, são os 12 apóstolos? Não, né? Foi uma falsa doutrina que apareceu no cristianismo no século XX, né? E muitas igrejas embarcaram nessa onda, e muita gente, né, começou a perder o foco da palavra de Deus, a ponto de ter conceitos psicológicos tomando a frente da verdade que é a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus é plena e completa e é o nosso manual, ponto. A gente pode procurar um médico para cuidar da nossa saúde, a gente pode procurar um terapeuta, um psicólogo para nos ajudar se estamos passando por algum conflito, mas a verdade que nos liberta é a palavra que é Cristo em nós, a revelação da glória de Deus. Então, esse movimento, né, tinha até regressão, as pessoas regressavam até o momento da sua infância. Uma das coisas heréticas, né, nesse G12, que tinha gente que fazia regressão, né, encontros de regressão. Então, você e eu, se você e eu já somos aí um pouquinho velho de igreja, a gente já viu muita onda falsa aparecendo, e a gente precisa tomar cuidado, né, porque ele entra de forma sutil, sempre. Você lembra que durante a expansão da igreja primitiva, aqui no século 60, no ano 60, a igreja sofreu forte perseguição. Eu até indiquei para você assistir o filme Paulo. Não sei se você conseguiu assistir, mas eu acredito que você ainda consiga lá na internet, em algumas locadoras virtuais, né? E você vai ver, Paulo está preso, né? O filme dá uma revelação para a gente desses fatos que a gente está tratando aqui nas nossas cartas, né, paulinas. Paulo está preso, a igreja está muito preocupada, os apóstolos estão sendo decapitados, pendurados de cabeça para baixo, degolados, queimados no tonel de azeite. A igreja está sendo perseguida, Nero está oprimindo a igreja de uma forma tremenda, e a igreja está preocupada porque as bases, os fundamentos da igreja, que são os apóstolos, estão partindo, estão dormindo, né? Estão indo, e Paulo também não demorou muito também, e foi executado
pela corte romana. Então, gente, o diabo observou que quanto mais ele matava crente, mais se reproduzia crente. E ele percebeu que não adiantava usar a força contra os crentes. E aí, de uma forma sutil, ele entrou e tem entrado em muitas igrejas com falsas doutrinas, com achismos humanos, com culturas humanas, com pessoas que estão saindo da verdade e buscando, às vezes, a sua própria revelação, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, a gente precisa crer em Jesus, conhecer a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui. A gente quer conhecer mais da palavra, e para conhecer a palavra, você precisa se debruçar nesse livro. Não tem jeito, Conhecimento vem com a sua busca constante. Se você é formado, você é um engenheiro, você é um eletricista, se você é uma cabeleireira, não importa a sua profissão, para você ser uma pessoa influente no mercado, o que você está fazendo? Se reciclando sempre, ok? Se não se reciclar, a gente fica fora do mercado, não é verdade? A mesma coisa, na palavra de Deus, a gente precisa se reciclar, a gente precisa todos os dias receber de Deus a revelação, que vem através da nossa dedicação, pela oração e pela leitura da palavra. Por isso que é importante você fazer o seu devocional, é importante você pelo menos ler um capítulo da Bíblia por dia, tirar um momento a sós com Deus. Não importa se você não tem tempo para orar 1 hora, meia hora, mas tira pelo menos 5 minutos, para iniciar o seu dia sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo. E Paulo agora está com mais um problema. Além do judaizante, o nome dessa nova heresia era os gnósticos, E essa turma estava se infiltrando na igreja. Era uma mistura de filosofia com religião, que modificava a mensagem do evangelho. O cara tinha conceitos filosóficos misturado com religião e começava a desvirtuar a igreja da verdade. Por isso que é importante você conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus. E Paulo declara isso para as igrejas: mesmo que apareça um anjo de luz diante de você, tentando modificar a verdade, ele seja amaldiçoado, porque a verdade já está plena e completa, e ela está nas tuas mãos. É a Bíblia Sagrada, escrita pelo próprio Espírito Santo, através de 40 autores, e na verdade central desta Bíblia tem uma pessoa, que é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Então a gente precisa ter isso bem claro. Então essa turma, esses gnósticos, o gnosticismo, estava misturando filosofia com religião. É parecido com essa onda que apareceu do G12, onde começou as pessoas tratarem o evangelho mais como se fosse uma ferramenta auxiliar, quando na verdade o evangelho é o centro, e a pessoa central do evangelho é Jesus, e esse crucificado, que crucificado foi, mas ressuscitou, e é as primícias do que dormem. Por isso que você e eu temos a certeza que nós também ressuscitaremos, porque semelhante ao corpo que ele recebeu do Pai, você e eu receberemos. Amém? Então essa é a nossa certeza, a nossa convicção de fé, e nada pode nos tirar desse trilho, desse caminho, ok?
Por isso que é importante você conhecer, e essa carta estava aí com esse propósito, com esse objetivo. Os gnósticos criam que possuir um conhecimento secreto e místico, inacessível aos de fora do seu grupo, e que não deviam ser pregados de forma aberta. Estes segredos, segundo eles, eram revelações do próprio Jesus. Ora, uma baita de uma mentira, porque a Bíblia se declara como a revelação daquilo que estava oculto. Jesus se declara como aquele que estava oculto na antiga aliança e agora é revelado como Senhor e Salvador de todas as pessoas. Como é que agora aparece um grupo chamado, gnósticos, e começam a dizer, que estavam recebendo uma revelação oculta? Por isso que é importante a gente crer nos dons, mas tomar cuidado com os dons espirituais. Ué, pastor, eu recebo os dons são importantes? A gente já estudou sobre isso aqui. 1 Coríntios capítulo 12. Os dons são importantíssimos para a igreja, mas a gente precisa tomar cuidado e precisamos estar cheios do Espírito Santo para detectar as ações, as formas, os métodos, as maneiras, aquilo que as pessoas estão dizendo. E nem sempre aquilo que pessoas estão dizendo, se não estiver respaldado sobre a verdade que é Jesus, a gente não deve aceitar. Simples assim. E infelizmente, a igreja, às vezes, por falta de conhecimento, entra nessas ondas. Líderes entram nessas ondas. E a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque essas coisas vêm justamente para tirar a igreja do alvo. Por exemplo, você já reparou que existe denominações, que a onda deles é ter um bando de objetos dentro da igreja da antiga aliança? Cortinas, arcas, candelabros. Pastor, mas o que é que tem de mais ter uma arca com os 2 querubins aqui, moldada de ouro? Elas não têm mais poder nenhum. Mas se eu estou fazendo a igreja cultuar a arca, eu estou tirando a igreja do foco. E o foco da igreja não é mais a arca, que era símbolo da presença na antiga aliança. Ela, no passado, ela tinha uma leitura e uma figura, e representava algo para a igreja. O candelabro também, você já viu? De 7 pontas, que bota 7 taças, 7 velas, Pois é, ele também tinha uma função. Mas no passado, toda simbologia que existe no Antigo Testamento, na antiga aliança, ela foi concluída e encerrada quando Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Então a igreja não precisa mais de objetos, de véu, de uma cortina separando o santo dos santos. Porque se eu levo a igreja a visualizar e a crer nesses objetos, eu tiro a fé da igreja e transporto a fé da igreja para coisas. E a fé da igreja, a sua fé, a minha fé, está em Jesus. Somente Ele. Jesus. Os objetos, como eu disse para você, têm uma história linda, mas todas elas já se concluíram na pessoa de Jesus Cristo. E quando Ele entregou o Espírito ao Pai, Ele diz: Pai, na tua mão entrego o meu Espírito, está tudo consumado. E diz mais, um
fogo do céu caiu, um relâmpago caiu, e o véu do templo que estava lá em Jerusalém foi rasgado de cima a baixo, no templo que foi reconstruído por Herodes. Esse templo era humano, físico. O primeiro foi construído por Salomão, você lembra disso? Ok? Então depois da primeira construção por Salomão, houve várias outras construções desse mesmo templo. Tudo isso se manifestava e revelava uma pessoa, que você e eu já temos essa pessoa, e ela nos salvou, nos libertou e concluiu toda a obra na cruz do Calvário. Essa pessoa é Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. E o nosso culto é de adoração a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E a gente precisa ter isso como verdade. Por isso que você não vê aqui uma arca, você aqui não vê um véu, né? Você não vê aqui um candelabro, umas lamparinas acesas, porque senão a gente vai estar tirando a verdade da realidade da igreja. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque nós, seres humanos, a gente gosta muito de ver para crer. Só que Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você e eu somos esse bem-aventurado, porque não vimos, mas nós cremos que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele voltará, que Ele é o Rei dos Reis. E Paulo está afirmando isso para a igreja de Colossenses: vocês precisam somente crer. Vocês saíram do império das trevas, eu saí do império das trevas e fui transportado para o reino do Filho do seu amor, e agora vivo em novidade de vida nesse reino. Você e eu somos a igreja de Cristo, a menina dos olhos do Senhor, a noiva de Cristo, e estamos aguardando a celebração da bodas com esse Cristo, quando Ele voltará para levar a igreja para estar com Ele eternamente. Se você estiver vivo até lá, e eu também, a Bíblia declara: receberemos um corpo de glória. Num abrir e fechar de olhos, nosso corpo será transformado. E os irmãos que morreram em Cristo, a Bíblia também declara, eles ressuscitarão primeiro e receberão também um corpo como o de Cristo. 1 de Coríntios afirma isso para você no capítulo 15, Tessalonicenses no capítulo 4, a partir do versículo 13, também é o respaldo teológico para você ter essa certeza no teu coração, ok? Então essa nova turma aí estava aí, né, tentando, né, trazer misticismos, né? E os gnósticos criam possuir um conhecimento secreto e místico, inacessível aos que de fora do seu grupo, né? Era uma turma fechada e que não deviam ser pregados de forma aberta, uma sociedade secreta. Estranho um negócio desse, né? Porque Jesus mandou a igreja ir, Ele comissionou a igreja: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, esse já tomou o seu destino. Mas cabe a nós como igreja levarmos a boa notícia: Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que traz vida e vida com abundância para todas as pessoas. E essa turma estava modificando a palavra de Deus. Esse segredo, segundo ele, eram revelações do próprio Jesus. É estranho, né? Jesus em momento algum passou informação com segredinhos para Pedro, para Tiago, para João. Pelo contrário, as informações eram sempre as claras. Então, uma mentira, né? Mas usava o nome de quem? Jesus, né? De seus discípulos diretos e amigos, com quem afirmavam estar ligados por uma tradição secreta. Então a gente precisa estar atento.
Por isso que é importante você ter o Espírito Santo dentro de você e o espírito de discernimento. É um dom. E o Espírito Santo vai sempre cooperar contigo e comigo, trazendo paz ao nosso coração. Paz. Romanos capítulo 8 diz isso, que somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Você já sabe que o Espírito Santo é o próprio Deus, é o Espírito de Deus que habita, que determinou habitar dentro de você. Então você nunca mais vai estar sozinho. Você e eu temos alguém tremendamente cheio de conhecimento para nos ajudar e nos conduzir a toda a verdade. O gnosticismo é semelhante ao sincretismo do movimento Nova Era, uma vez que misturavam legalismo judeu. Criam na circuncisão, você lembra o que era a circuncisão, né? Os judeus que haviam aceitado o evangelho, eles queriam introduzir na igreja o legalismo. Os conceitos do passado. É aquelas coisas que a gente já viu no passado, né? Eu sou velho de igreja, tá, gente? Já passei em alguns ministérios, né? Gente que falava assim para as irmãs, né? Olha, se você passar a lama do diabo na sua cabeça, você vai para o inferno, né? As irmãs, tadinho, né? Que sofriam, né? Não havia tanta beleza e química maravilhosa para tratar os cabelos das pessoas, né? Quem tinha um cabelo um pouco mais difícil, né? Não podia passar porque era lama do diabo. Olha só, onde está escrito isso na Bíblia? Né? Não, se passar um blush no rosto, uma coisa mais para melhorar a sua aparência, você vai ser Jezabel, né? Onde está escrito isso na Bíblia? E aí, muita gente foi impedida de entrar no reino de Deus por conceitos humanos. Não se pode ter roupa de homem vestida na mulher. E o que é roupa de homem vestida na mulher? Você vai no Oriente, né? A roupa de homem como é que é? É um roupão, né? As mulheres também usam roupão, né? Nem sei o nome daquele roupão lá, mas deve ter um nome lá, né? Como é que é o nome? Burca. Obrigado, né? Nem sei o nome desses negócios lá do Oriente. E aí o cara veio, não, então, aí um frio danado. Quem é da velha guarda lembra disso. Tinha frio janeiro, fevereiro e março, tinha calor. Mas quando chegava maio, junho e julho, o Rio de Janeiro fazia frio. Parece não, mas é verdade, né? Tinha que andar de casaco, aí as irmãs, tadinha, não podiam usar, né, uma roupa mais aquecida, porque senão iam para o inferno. Quem sou eu para determinar se você vai para o inferno ou não? Eu não paguei o preço de Cristo por você, ok? Eu não paguei. Eu sou fruto da graça que você está dentro dela. E você já reparou, né, que as pessoas elas conseguem oprimir tanto as outras, que as outras entram nessa politicagem e aceita e se submete. Estranho, né? E aí você chega à conclusão que é falta de conhecimento, porque conhecimento liberta. Você pode falar isso comigo? O conhecimento liberta. Sabia, gente? E eu não quero você apegado aos pastores aqui da igreja. Eu não quero você dependendo de mim, porque eu dependo da mesma pessoa que habita em você, o Espírito Santo. Então é dele e de Jesus que você tem que depender. Eu tenho que te conduzir a depender dele. Mas a gente vê líderes impulsionando as pessoas a dependerem deles. Isso é bíblico? Não.
Isso não é bíblico. Se a minha oração não for feita sobre você, a minha imposição de mãos não for colocada sobre a tua cabeça, você não é curado. Ué, eu tenho mais poder que você? Que negócio é esse? O mesmo poder que está em mim está em você. O Espírito Santo não foi dado mais por porção a ninguém. Todos nós temos a mesma plenitude. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aí esses caras estavam aí, enfiando mentira no meio da goela da galera. Olha só a outra mentira. Revelar a Cristo e misticismos orientais, automortificação, culto de anjos. Ih, pastor, eu creio mais nos anjos do que em Jesus. Você está perigando. Porque quem são os anjos? Hebreus 1:1 diz: são ministros de Deus que estão disponíveis à ordem de Deus para alguma coisa nessa terra. Ponto. Eles estão com uma função de adoração diante de Deus. Aí você, eu já vi isso, crente orando para anjo, crente pedindo para anjo voar para cá, anjo fazer aqui, anjo fazer acolá, anjo está cortando para cá, cortando para lá. Eu falei, misericórdia. E as pessoas acreditam. E a gente precisa tomar cuidado. Porque o anjo, ele tem um papel. Mas o papel do anjo é serviço à disposição de Deus, para um propósito. Qual é a função da igreja? Orar a Jesus. Ponto. E se ele quiser enviar um anjo, beleza. O anjo vai ser um serviçal de Jesus para realizar uma obra. Ponto. Mas eu não posso fazer isso de uma doutrina. E aí você vê gente dizendo, não, tá cheio de anjo, tá tudo voando aqui, tem um anjo aí do seu lado, um anjo ali, um anjo ali, um anjo ali. Ué, o culto agora é o culto aos anjos. O culto não tem que ser para os anjos, o culto é para Deus, para Jesus. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando a gente se reúne aqui, gente, a nossa adoração é para Jesus. Mas ninguém merece honra, mas ninguém merece glória. Nenhum querubim, nenhum serafim. Eu respeito as hostes angelicais. Elas existem, a Bíblia declara que elas existem, elas são reais, mas elas têm uma função espiritual. Mas eles estavam querendo agora levar a igreja, a ter um culto especial para os anjos. O foco saindo de Jesus. Hebreus diz que se eu não cultuo a Jesus, se eu não adoro a Jesus, eu estou negando a obra consumada e perfeita da cruz. Se eu estou negando a obra consumada e perfeita da cruz, eu estou invalidando as promessas da nova aliança sobre a minha vida. Entendeu? Paulo combate essas heresias. E essas heresias, estavam mostrando que Jesus é a imagem. E Paulo começa dizendo, Jesus é a imagem do Deus invisível, está lá no capítulo 2. Você poderá ler em casa, capítulo 3. Nele habita toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o poder. Ele é o cabeça da igreja e do universo. Paulo combate a mentira, pregando a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E quando você e eu estamos firmados em Jesus, a gente não é induzido pelas arapucas
que o diabo tenta lançar nessa sociedade, filosoficamente falando. Para você ter uma ideia, tem um cara aí, não é brasileiro, mas está fazendo um baita de um sucesso, aonde ele está dizendo que o 666 é o número de Deus. Sabia disso? Você pode jogar aí na sua página da internet. Mas a Bíblia diz que 66 é um número do homem. E 666 é um número da besta. Aí tem uma igreja agora cultuando a besta, dizendo que é culto para Deus. E aí os membros estão tatuando nas suas mãos o 666. Porque esse líder está dizendo distorcidamente uma verdade e pegando essa verdade, falando de uma forma muito florida, como os gnósticos, que não é bem assim não. E tem um bando de gente seguindo. Mais uma vez, diga comigo, o conhecimento liberta. Por isso que você e eu precisamos conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E quanto mais você estiver conhecendo, mais centrado você será. E eu quero terminar falando isso para você. Seja essa pessoa centrada, nem muito ao mar, sabe? Mas também nem muito à terra. Seja um crente equilibrado. O Evangelho, ele é equilíbrio de vida. Ele é uma mudança de vida, metanoia, mas que traz equilíbrio. E bota você no centro de uma pessoa aperfeiçoada, cheia de amor. E é isso que você e eu estamos buscando aqui. Esse amor pleno gerado em nós, através da pessoa que vai com você dentro de alguns instantes para casa. Jesus Cristo, através do Espírito Santo. E é isso que importa. Seja essa pessoa equilibrada. Pastor, mas fulano de tal falou grosso, falou alto, falou, Mas querido, nem sempre a lata que desce do morro, rolando e fazendo barulho, ela está boa para carregar água não. Ela pode estar furada. Ela pode estar com coisas estragadas. Então cuidado. Viu um rebuliço, né? Peça direção ao Espírito Santo. Deus, tu está nesse negócio? Os profetas do antigo, acho que foi Eliseu, né? Acho que foi Eliseu, o Elias, né? Ele falou, né? Estava lá um vento danado. Eu acho que era Elias, né? Não me lembro agora se era Elias ou Eliseu. Um vento danado. Ele falou, pô, Deus está nesse negócio. Aí Deus falou para ele no seu espírito, ó, tô aí não. Mas aí depois veio uma brisa suave. Bené tem até uma música que ele fala, né? Sobre brisa suave. Veio uma brisa suave e uma calmaria danada. Aí Deus falou para o profeta, que agora eu não me lembro se é Elias ou se é Eliseu. Eu estou nessa brisa suave. Eu estou nessa calmaria. Então nem sempre barulho é sinônimo de poder não, gente. A gente precisa estar sensível a essa voz, a esse Espírito, porque Deus é um Deus de formas extraordinárias de se comunicar conosco. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então seja equilibrado. Não vá nessas ondas loucas que estão por aí. Cuidado
Cuidado, não siga homens, siga Jesus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. É o Senhor que você tem que seguir. E Ele vai sempre comunicar aonde Ele está, no teu espírito. Talvez com uma brisa suave, talvez num ventre de um peixe. Para cada um de nós Ele tem uma forma e um método de conversar. Mas tenha equilíbrio e você será uma pessoa cheia da graça e da bondade de Deus. Amém, gente? Semana que vem a gente fala mais um pouquinho sobre Colossenses. Eu quis só trazer uma visão panorâmica dessa carta. Leia, para você chegar aqui com esses 4 capítulos já aí internalizado dentro de você. Você vai ver verdades maravilhosas estabelecidas pelo apóstolo Paulo para o teu conhecimento, e que Deus te abençoe de uma forma rica e abundante. Vamos ficar de pé para cantar uma última canção?